Boa noite, irmãos de Tatuí, de Boituva, de Itapetininga, todos que estão aí online, né? Mais um encontro de quarta-feira. Temos aqui um tema para ser debatido, uma reflexão, né? Para a gente fazer juntos. E inicialmente eu gostaria de contar um fato ocorrido no exercício da minha profissão, né? Adiantando o tema dessa reflexão é convicção precoce. Para exemplificar, eu recebo algumas nomeações para atuar em favor de algumas pessoas, como advogado, seja entrando com o processo ou defendendo alguém. E nesse caso específico, eu recebi uma nomeação para defender alguém. E antes mesmo de atender o meu futuro cliente, eu tive acesso ao processo, aos autos. Então lá eu tive acesso a toda a argumentação e a versão do autor. E nessa versão do autor ele descrevia uma colisão que ocorreu num cruzamento e em que esse autor dizia que ele teria sido abalroado pelo meu futuro cliente. Ele descreve que estava na via preferencial e que o meu cliente teria avançado o sinal de pare e o atropelado e ele teve danos materiais, teve danos físicos, danos estéticos e por esse motivo ele estava processando o meu futuro cliente. Então, por que desse tema convicção precoce? Por quê? Quando você recebe uma ação, um processo e lê a princípio somente a versão do autor, existe uma indução. Você é induzido a acreditar na versão do autor. Existe ali uma arquitetura, uma sistemática, já pensando no convencimento do juízo, do juiz. Então, é bem interessante que mesmo nós que militamos na área jurídica, é comum você ao ler, como foi o caso, inclusive havia fotos no processo, fotos do cruzamento, fotos dos veículos avariados que foram periciados. Então, no primeiro momento, até mesmo eu estava me convencendo de que seria difícil fazer a defesa do meu cliente, porque eu já estava já estava construindo uma convicção precocemente. Pois bem, na sequência eu atendi o meu cliente, tomei nota da versão dele sobre o fato do acidente e a gente começou a perceber que a versão do autor não era condizente com a verdade. Tinha alguns detalhes que foram ocultados. De qualquer forma, para resumir, nós tivemos audiência, foram ouvidas testemunhas, as testemunhas do autor entraram em contradição e, ao final, a ação foi julgada improcedente, ou seja, o meu cliente não foi condenado a pagar nenhuma indenização moral, nem uma indenização material. Mas o que eu quero ressaltar é que quando você recebe a primeira versão, seu cérebro começa a tender a acreditar naquela versão. Por isso, o tema de hoje é convicção precoce. E o que eu quero linkar com a palavra, falando dessa história, é que toda experiência, por mais natural que seja na nossa vida, nós que entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e entendemos que
está embutido em todas as circunstâncias da nossa vida uma lição a ser aprendida, e temos a responsabilidade também de passar isso para outras pessoas e nossos irmãos. Eu estava me lembrando de algumas passagens bíblicas que têm alguns princípios implícitos e que eu entendo que eles se adequam a essa situação, que explicam essa nossa tendência de fazer um pré-julgamento ou de formar uma convicção sobre um fato, sobre uma pessoa, sobre fatos históricos, sem oportunizar a nossa mente a ouvir uma segunda opinião, uma segunda versão. Vocês vejam que lá em Tessalonicenses de 5 de 15 a 21, a palavra diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. E agora vem o versículo, a parte final, que eu entendo que tem correlação com essa tendência de a gente ter convicções precoces e que nós devemos evitar. Examinai tudo e retende o bem. Algumas versões dizem, retende o que é bom. Eu complementaria dizendo, retenha o que é correto, o que é verdadeiro, o que condiz com a verdade, né? Mas alguns podem falar, mas o que é verdade? O juiz também não pode se equivocar ao julgar? Pode. Mas o problema não é o juiz julgar de forma equivocada. O problema é se o juiz julgasse sem ouvir uma segunda versão. Ele tem esse direito de errar. Mas eu estou falando de juiz porque é a área que eu milito, mas eu queria traduzir isso para a nossa vida. Porque às vezes a gente é juiz e às vezes a gente aceita uma versão, a gente aceita se convencer de algo sem ouvir a outra parte, sem ouvir que pode existir uma outra versão sobre aquele assunto ou sobre aquela situação que você não viveu e outra pessoa viveu. Então é por isso que eu entendo que existe essa correlação da história que eu contei com esses versículos. Continuando, eu também me lembro de Atos 17. Lá em Atos 17 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. E aqui que eu quero frisar, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, é esse senso crítico que eu quero trazer à reflexão, porque nós hoje conhecemos quem é Paulo na sua totalidade, mas os de Bereia, quando receberam Paulo e Silas, eles examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, é esse senso crítico que eu penso que nós devemos ter quando chega uma informação para nós. Não só quando chega uma informação. Eu acho que deve ser um senso crítico com o que nós pensamos, né? Examinar se aquilo que nós pensamos está de acordo, se é assim, se está de acordo com a palavra. Continuando, em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim,
E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, retomando, examinai tudo, retende o bem, retende o que é bem, que é bom. Examinando cada dia as escrituras se as coisas eram assim, e buscar o conhecimento. E nesse contexto de estar convicto ou não, de buscar ter a convicção sobre um determinado assunto, fato, é a nossa busca por conhecer a verdade, né? É bem interessante que em programas televisivos é comum, quando entrevistado, né, o participante falar: eu quero mostrar ao mundo a minha verdade, né? Não existe, a verdade é a simples verdade, não tem a minha verdade, né? E é bem interessante que nesse esforço que a gente tem de estar convicto sobre alguma coisa, é bem interessante que a gente também tem um esforço de convencer as outras pessoas daquilo que eu estou convicto. E nós sabemos que nós não conseguimos convencer as pessoas sobre a verdade, o que é a verdade, né? Só o Espírito Santo. Lá em João 16, 7 e 8 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora, outro aspecto dessa nossa convicção precoce é que às vezes nós estamos tão convictos que nós não queremos ouvir uma outra versão. Nos causa um certo temor pensar na possibilidade de que estamos errados. Então nós optamos por, não quero nem ouvir, eu não quero ouvir uma segunda versão porque pode ser que eu esteja errado e eu vou ter que reconhecer que eu estava equivocado. Então eu paro por aqui. Então eu não quero receber essa informação. É um outro risco que nós corremos, né? E isso me faz lembrar, por exemplo, da morte de Estevão, que está lá em Atos 7, diz assim: Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É bem interessante que a palavra está recheada de sinalizações, sempre nos alertando, fala: olha, não confie em você mesmo, sempre busque a Deus, porque o nosso coração, já é enganoso por natureza, né, vai tentar nos colocar numa situação equivocada. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, Deus falando: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, isso nos leva a sempre estar refletindo: será que será que essa convicção que eu tenho diante de Deus está correta? Será que eu estou tão certo quanto eu acho que eu estou certo? Seguindo, Provérbios 17, de 27 e 28 diz assim: O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito.
E aqui tem uma outra dica importante. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cega os seus lábios é tido por entendido. E para finalizarmos essa reflexão, Provérbios 2, de 1 a 22, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Amém? Vocês fiquem com Deus, uma boa semana e espero que em breve a gente se veja pessoalmente. Abraço.